Olá, bem-vindo aí à correção do nosso quarto simulado, né? Claro que a parte de História Militar Naval, para a gente poder estar conversando, tá vendo aí os assuntos que foram abordados e tirando algumas dúvidas que foram encaminhadas por e-mail ou por mensagem aí ao curso, para a gente poder estar trocando figurinhas, né? Trocando um diálogo aí. Bom, vem comigo. Então, vendo aí questão por questão, né, com vocês, lembrando a pequena reduzida nas luzes para facilitar a visualização. Primeira questão, creio que esteja assim para vocês também no simulado, mas se não tiver, vamos acompanhando aqui. Essa questão eu adaptei ela da prova que foi feita, né, para esse ano, caiu esse ano para RM2, tem um mês aí que teve. Eu dei uma pequena adaptada porque os assuntos abordados para RM2, para RM3, também são abordados para o pessoal do QOA, né? Tem assuntos do QOA que não caem para eles. Eles são um livro só, 2 artigos científicos, um que não tem para o pessoal do QOA, mas que fala sobre a vida de Jerônimo de Albuquerque, o outro é o artigo do Almirante Vidigal e o livro Introdução à História Marítima. Então, uma pequena adaptação aqui. De acordo com Bittencourt, que é quem organiza o livro Introdução à História Marítima, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. Creio que essa questão tenha sido bem fácil para vocês. Como determina a Ensino Marinche, 20% das questões tem que serem fáceis. Como eu tenho 7 questões com vocês, uma é bem facinha, né? Então, em 1º de novembro de 1615, antes do término da trégua de um ano, uma armada de 9 navios comandada pelo capitão português, quem trouxe reforços de Portugal para a expulsão dos franceses da França equinocial em 1615. Alexandre de Moura. Lá na letra A já estava aqui descrito, bacaninha para ele, né? Desculpa, me perdi, que a armada de 9 navios, comandada pelo capitão português Alexandre de Moura, que posteriormente funda o Forte do Presépio, né? Cerca os franceses na Grande Ilha, enquanto as forças comandadas por, aí no caso o nosso Jerônimo de Albuquerque, primeiro brasileiro nato a comandar uma expedição naval, que se dirigiram no dia seguinte para o Forte São Luís, onde La Ravadière acaba rendendo-se sem resistências, né? Então, creio que tenha sido facinha essa daí para vocês. Descendo o texto, próxima questão, havia uma pequena figura para vocês observarem. Lá no dia do concurso também é possível isso, né? Se colocar figuras, textos, gráficos, alguma coisa, uma imagem, e depois explicar o que aquilo quer, né? Para se sintonizar, se localizar melhor. Então podemos observar na imagem acima tropas japonesas na década de 1930 marchando nas ruas de Tóquio enquanto se dirigiam para o porto onde embarcariam rumo às operações militares no estrangeiro, sendo ovacionadas pela população local. Vou subir um pouquinho aí o texto para a gente, né? O nacionalismo extremista e o militarismo foram os grandes fatores que levaram o Japão à guerra. A Segunda Guerra Mundial na Ásia manifestou-se por meio dos confrontos militares travados na Segunda Guerra Sino-Japonesa entre China e Japão. A primeira ocorre na Primeira Guerra Mundial, né, e na Guerra do Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos. Se a gente for lá na Ásia, lá no Oceano Pacífico, e dividir a questão da Segunda Guerra lá, a gente vai encontrar 2 ícones fortes, 2 pontos fortes, que é o problema entre chineses e japoneses e o problema entre japoneses e norte-americanos. Bom, esses conflitos foram motivados pelo militarismo expansionista do Japão, que desejava expandir-se sobre a China e combater a influência norte-americana na Ásia, na região. No caso chinês, temos como fato inicial a invasão da China em 1937, e no caso americano, essa precisava pensar um pouquinho mais, mas também acho ela até tranquila, né? O ataque à base naval de Pearl Harbor em 1941, né, que teria sido aqui a parte inicial, o processo inicial dessa guerra entre
os Estados Unidos e o Japão, né? Essa guerra é motivada pelo expansionismo japonês aqui na região, né? Não creio que tenha gerado nenhum tipo a mais de dúvida em relação a isso. Bom, descendo para a terceira, um pequeno texto. As grandes civilizações da Idade Antiga construíram o seu legado não apenas desenvolvendo sistemas políticos e jurídicos, mas também se valendo das guerras. Aí uma pequena imagem que estava logo abaixo, né, para vocês, né, de uma batalha, alguma coisa ali. Como podemos ver acima, o principal elemento combativo na antiguidade eram as tropas terrestres, seja em batalhas campais ou em batalhas navais como? Batalhas navais como? Aí vamos às discussões agora, que essa daqui gerou um pouquinho mais, né, de preocupação do pessoal. Na Mesopotâmia, entre as frotas persas e assírias pelo domínio do Eufrates, não, lá nós não temos nenhum combate naval, nenhum sentido, em nenhuma forma. No Peloponeso, temos a Guerra do Peloponeso? Sim. Temos combates navais? Sim. Temos até combates navais travados em terra, como o combate naval de Agospótamos de 404, né? De 405, 404, que é uma das coisas que a gente vai conversar sobre isso. Onde forças navais de Euclides enfrentaram os invasores persas no mar Egeu. Não, a Guerra do Peloponeso é uma guerra civil de gregos e gregos, da Liga de Delos com a Liga Espartana. Temos a batalha... pulei aqui a letra B, me desculpem também. Nas batalhas médicas, entre assírios e babilônicos pelo controle da Fenícia? Não. As batalhas médicas, as guerras médicas, os eventos que ocorreram, né, chamados de médicos, é entre persas e gregos, né, a relação ali entre essas duas sociedades. Aí, quarta opção para a gente, em Salamina, tivemos o combate naval de Salamina. Quando a Liga de Delos enfrentou a frota combinada persa, para um pouquinho aqui, depois a gente volta para conversar. Nas guerras púnicas, onde as batalhas navais fecharam a terceira guerra em favor do Império Romano, não temos essa relação de uma terceira guerra púnica ter sido naval. A terceira guerra púnica, ela é campal, ela é terrestre. Claro que navios foram utilizados, mas ela é maciçamente terrestre e ela não fecha a questão do Império Romano. O Império Romano é fechado, é moldado com a Batalha Naval de Ácio, que ocorre em 31 a.C., ali na região da Grécia, na região de Ácio, ali na Grécia. Bom, voltemos à letra delta. Temos a Batalha Naval de Salamina? Sim. Essa batalha, né, naval, né, claro que sim, ela está colocando em evidência essas questões do elemento combativo? Sim. Qual é a situação aqui? Quando a Liga de Delos enfrentou a frota combinada persa. De um modo geral, não está na literatura de vocês especificada a data, mas de um modo geral entende-se que a formalização da Liga de Delos ocorre em 476, portanto 4 anos depois da Batalha Naval de Salamina, ou 3 anos depois dos eventos que foram feitos em 479, né, quando a marinha ateniense, os mecanismos militares gregos encabeçados por Atenas foram até a Ásia Menor e lá destruíram os navios persas e os elementos persas que estavam sendo utilizados para atravessar o mar Egeu e atacar a Grécia, né, de tentar infiltrar ali na Grécia as operações militares. Há interpretações várias. Apesar de haver publicações que estabelecem o ano de 476, portanto, em 480, quando ocorre a Batalha de Salamina, não existe a Liga de Delos, outras publicações entendem que a marinha ateniense, sendo empregada com êxito, encabeçada por Temístocles, né, que está ali moldando, está ali formando a marinha ateniense, que vai obter o sucesso de Salamina, é o proto-processo, é o início do processo da formação da Liga de Delos. Afinal de contas, a Liga de Delos é a formação da marinha ateniense, mais aparatos, pessoal, material, navios, dinheiro, que é utilizado, controlado, né,
por Atenas a partir do depósito na Liga de Delos para operar essa força naval até o ano de 449. Quando ocorre a paz, nós temos dois termos históricos para esse momento, nada que preocupe, mas na bibliografia do QA aparece como a paz de Simon, de 449, colocando ali fim da Guerra do Peloponeso, que também, pelas várias bibliografias que a gente pode procurar, inclusive até mesmo dentro das bibliografias que são trabalhadas no QA, a gente vai encontrar variantes com relação a isso. Tem lugar que vai falar que a Guerra do Peloponeso começa em 500 e vai parar em 449. Tem lugar que vai falar que é 490, tem lugar que é 491, e indo até 449. O interessante é que todo mundo aponta para 449 como sendo o fim da Liga de Delos, o fim da Guerra Médica e, portanto, isso... o próprio fim da Guerra Médica encerra a Liga de Delos, e aí nossa literatura vai falar que a manutenção da Liga, de persistir com o uso da Liga, se dá pela influência de Atenas, que tinha já convertido a própria Liga de Delos em seu benefício, que já estava empregando, utilizando a Liga de Delos em seu benefício pleno, absoluto em relação a isso. Então, há variantes de interpretação? Sim, há variantes de interpretação. Como não está especificado de acordo com tal livro, tal publicação, ou tal autor, alguma coisa assim, a gente fica num termo mais generalizante. Então, com isso, sim, a Batalha de Salamina em 480 é controlada pela Marinha Ateniense, é o início da formação da Liga de Delos e sim, pode ser entendido como um proto-processo, como um início de um processo que é formalizado em 476, que é fechados acordos, assinados acordos, tratados acordos ali em 476, 4 anos depois das operações que ocorrem em Salamina em 480. Então, sim, a letra D está correta, ao apontar que a Batalha Naval de Salamina é uma dessas lá da Antiguidade e que a Liga de Delos, ou início do processo da Liga de Delos, enfrentou a frota combinada persa. Por que frota combinada persa? Apesar de também não estar assim especificamente descrito na bibliografia de vocês. Mas, juntando os pedaços da bibliografia, dos livros do Almirante Caminha, do Guerras no Mar, de todo mundo ali que vai colocando essas coisas, a gente percebe que a esquadra persa é feita de navios fenícios, de navios gregos das áreas já dominadas pelos persas, de navios persas que haviam sido adquiridos junto aos fenícios, e até mesmo de navios egípcios, tendo em vista que esses fatos da tentativa persa de dominar a Grécia no começo do século V a.C., lá no final do século VI a.C., a gente está regredindo os números, antes de Cristo até zero, como, por exemplo, na Batalha de Pelusa, 525, é uma batalha terrestre, nem se precisa se preocupar com isso, mas a gente vê que os persas dominam primeiro o Egito, inclusive derrubando Psamético II, que via na navegação fenícia a serviço dos egípcios, na navegação oceânica, navegação em água salgada, marítima, oceânica, porque tem o périplo de Rano, que sai no Mar Vermelho até entrar de volta lá no Mediterrâneo do outro lado, ou vice-versa, também temos esse problema na nossa literatura. Então, sim, eles navegaram por oceanos em nome dos egípcios. Fenícios navegaram mares e oceanos, pensando em Oceano Atlântico e Oceano Índico, de navegações nessas áreas, além de Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo ou sub-áreas do próprio Mar Mediterrâneo. Então, Psamético II é derrubado pelos persas no final do século VI a.C. Resolvida essa problemática ali, eles expandem pela península da Ásia Menor, a Península Turca, e usa depois o Mar Egeu para atravessar para a Península
balcânica ou península grega para atacar as cidades ali, e o início da resistência, com o início do processo da formação da Liga de Delos, encabeçada pela Marinha Ateniense. Ok? Bom, dito isso, quarta questão para a gente aqui olhar. Tem a parte aqui do texto, pulou, desculpa. Aqui, vamos lá. A presença pioneira dos portugueses na Ásia foi responsável por muitos dos que seriam os primeiros contatos entre os europeus com os países no Oriente. O ponto de partida foi a viagem comandada por Vasco da Gama até Calicut em 1498. O objetivo de Portugal no Oceano Índico era de assegurar o monopólio do comércio de especiarias, estabelecendo várias fortalezas e feitorias comerciais ao longo do caminho, da costa oeste africana até o Oriente distante. Batalhas memoráveis como Indil, 1509, e Hormuz, 1515, deram a Portugal domínio asiático, domínios, perdão pela falta do S aqui, domínios asiáticos, domínios estes que foram pela primeira vez questionados por uma nação europeia em quem foi o primeiro a questionar esses fatores aqui. Bom, se a gente está falando que a gente tem esses domínios sendo tomados, pegos aqui em 1509, 1515, quem seriam os primeiros a questionar? Se aparece uma questão dessa difícil, vamos confessar, né? Se aparece uma questão dessa difícil lá na prova, de difícil interpretação, como é que a gente sai dessa onça? Deixa eu jogar o texto todo para baixo para não ficar quebrado ali entre duas páginas. Bom, a letra A dizia 1533, pode ser por uma expedição inglesa que adquiriu áreas de domínio em Goa, na Índia, ingleses, em 1533, nem pensar. Talvez em 1640, quando foi assinado o Tratado de Sunda Calapa entre o Reino de Sunda e Portugal, 1640, Portugal está enfrentando uma problemática imensa para tentar se libertar do jugo espanhol em 1640. Não tem marinha, não tem exército, não tem meios. É obrigado a fazer uma trégua de 10 anos com as nações para poder tentar sobreviver à guerra com a Espanha. Fecha alianças com a Inglaterra lá, com o casamento da princesa portuguesa com o rei Carlos II da Inglaterra. Não, sem chance nenhuma. Aí pode ser em 1522, né? A gente parou ali em 1509, 1515, após a viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, feita em 1519 para a Espanha. Será que pode ser? Fernão de Magalhães, ao fazer a primeira viagem de circunnavegação do planeta, apesar dele ser português, mas ele faz isso em nome da Espanha. E ao fazer isso, Espanha percebe que está sendo lesada, que está sendo prejudicada por Portugal, onde Portugal tinha tomado domínios que deveriam ser espanhóis. Tá? Então, pela primeira vez, alguém colocou em xeque o que os portugueses vinham fazendo. Provou que os portugueses estavam errados. Propositalmente ou acidentalmente, não é a questão. Tá? A questão é que os portugueses estavam usando áreas que eram, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, destinados a operações ou usufruto de espanhóis. Depois tinha a opção delta, falando em 1610, quando Gomes de Cerqueira e Diogo da Rocha são enviados à descoberta de territórios ao norte das Molucas. Nossa, Portugal já está em declínio em 1610, não está conquistando mais nada em razão disso daí não. Ou 1715, quando houve a assinatura do Tratado de Utrecht entre Espanha e Portugal. O Tratado de Utrecht de 1715, ele está estabelecendo relações entre Portugal e coisas assim, mas é a primeira vez que Portugal está sendo questionado? Claro que não. A gente mesmo aqui nas aulas vimos o Tratado de Lisboa de 1681. Então, se tem o Tratado de Lisboa de 1681, depois a gente viu Utrecht, 1715, depois Madrid, 1750, 1761. Distrato do Pardo, 1777, Santo Ildefonso, depois 1801, o Papai de Badajoz, o Tratado de Badajoz. Então, em 1715, com certeza, Portugal não está sendo questionado pela primeira vez na sua história. Então, ficou, para mim,
objetivamente, com uma análise bem meticulosa, fácil de perceber que a viagem de circunnavegação expõe o que Portugal estava argilosamente, né, ali, sacanagem com argilosamente, mas estava ali, né, moldando os meios para poder chegar aos seus interesses, chutando a Espanha. Bom, quinta opção para a gente aí. Olha, uma outra adaptação de uma prova agora recente, de RM2, né? E texto a seguir. Como consequência direta desse programa, a Esquadra de 1910, assim chamada por haver chegado ao Brasil nesse ano, a maior parte de seus componentes, representou um verdadeiro revigoramento militar e tecnológico da Marinha Brasileira. Dessa forma, o Brasil passou a possuir uma frota de alto mar ofensiva, podendo levar a outros rincões o pavilhão nacional e, principalmente, apoiar a ação diplomática do governo brasileiro em qualquer local que se fizesse necessário. A incorporação de navios como os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, pertencentes à classe dos dreadnoughts, os mais poderosos, aqui não era se mais poderosos do mundo não, mas os mais poderosos do mundo, encheu de orgulho e confianças, não, aí tirou essa, eita, tem que fazer uma revisão melhor em relação a isso, me desculpem por isso, tá? Mas a classe dos dreadnoughts mais poderosos do mundo encheu de orgulho e confiança brasileiros. De acordo com o trecho da obra Introdução à História Marítima Brasileira, 2006, assinale a opção que apresenta o nome do programa citado. Que programa é esse que ele está falando? Começo da época, Dreadnoughts. Opa, temos 2 programas navais. Temos o do Almirante Júlio de Noronha, com apoio do deputado Laurindo Pita, programa esse estabelecido em 1904. Temos o programa Alexandrino de Alencar, com apoio do deputado José Carlos de Carvalho, estabelecido em 1906. E a soma desses 2 programas nos dá a Esquadra de 1910. Perfeito. Mas qual é o que fala de Dreadnoughts? No programa de 1904, do Almirante Júlio de Noronha, não se falou em navios de grande porte. Eram navios pequenos e médios. Quem inclui navios de grande porte, submarinos, aviões e outras coisas, somando, né, com algumas modificações no programa de 1904, algumas mudanças no programa de 1904, mas não anulando o programa de 1904, né, acrescentando novos elementos. E os Dreadnoughts fazem parte do programa, portanto, de 1906. Questãozinha média, fácil aí de chegar a essa conclusão. E aí na letra delta estava ali dizendo que Alexandrino de Alencar, que permitiu inclusive a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. O Brasil pode participar da Primeira Guerra Mundial porque tinha os elementos da Esquadra de 1910. E, brincadeira, história isso não existe, mas a gente pode brincar um pouco com as coisas, né? E se não tivéssemos a Esquadra de 1910, não teríamos condições nenhuma de participar da Primeira Guerra Mundial, é fato, né? E descendo aí para a nossa questão de baixo, aí eu dei uma ampliada na letra aqui para poder ficar mais visível aqui para a tela, né? Então vamos lá. Aqui fala da Batalha Naval de Trafalgar, número 1, a Batalha Naval de Ecluse, número 2, a Batalha Naval de Lepanto, número 3, a Batalha Naval de Dunes, número 4. E aí, como é que a gente poderia associar aqui? Vencida pela Holanda em 1639, vencida pela Holanda em 1639, foi mais um passo na direção do reconhecimento de sua independência pela Espanha, que vai acontecer em 1648, praticamente 10 anos depois. Isso aqui é a Batalha Naval de Dunes, que está ali embaixo no número 4. Só botar o númerozinho 4 ali. Sem um vencedor declarado, sem um reconhecimento claro de quem é o vencedor, foi a primeira tentativa da Inglaterra de invadir a França durante a Guerra dos 100 Anos, entre os séculos XIV e XV. Caramba, essa é a Batalha Naval de Ecluse, né, que vai estar aqui com o númerozinho 2 para a gente colocar. Apesar da vitória espanhola no comando da Santa Liga, não foi devidamente aproveitada sobre os otomanos, que mantiveram o domínio do Mediterrâneo Oriental. Essa é a Batalha Naval de Lepanto, número 3 aqui.
né? E a vitória inglesa nessa batalha garantiu a vitória naquela guerra econômica contra a França. A partir de então, teremos um século de hegemonia da Grã-Bretanha nos mares. Só pode ser a batalha naval de Trafalgar, número 1, lá que está, e pegar a sequência. Tava bem molinha essa daí, né? Não, média, porque tinha que pensar um pouquinho mais, e aí ficaria a sequência 4, 2, 3, 1 ali pra gente, ok? Questãozinha média essa. E a última? A última está pedindo aqui uma inversão de valores, também pode aparecer na prova para vocês, né? Querer que você aponte o que está errado, a falha que está ali entre as expressões. A minha dica sempre para vocês é: procura realmente o que está errado, mas no sentido de procurar uma mentira. Tá? Isso é cognitivo para a gente, e aí você vai conseguir definir de modo mais claro, de modo mais fácil as opções. Então marque abaixo uma afirmativa incorreta sobre um evento que, ocorrido em meados do século XIX, levou o governo do Paraguai, Francisco Solano Lopes, a superestimar seu poderio militar e subestimar o poderio naval brasileiro, assim como a disposição do povo brasileiro em defender o Império do Brasil e iniciar uma guerra contra a nossa nação. Vamos lá. A letra A dizia que o desgaste político entre o Brasil e a Grã-Bretanha, conhecido como questão Christie, levando as monarquias da Inglaterra e do Brasil ao rompimento diplomático. Deixa eu cortar aqui o texto para não ficar quebrado assim, né? As opções para a gente. Né? Bom, questão Christie, levando as monarquias da Inglaterra e do Brasil ao rompimento diplomático em 1683, o que pode ter conotado a ideia de perda de apoio internacional ao Brasil, apesar da vitória diplomática brasileira na mediação feita pelo soberano da Bélgica, Leopoldo I. É verdade? É verdade. Então isso aqui poderia passar uma ideia de um Brasil fraco sem apoio internacional? Poderia. Tá? Então se é verdade, eu não quero. A letra B. Conflitos internacionais que tiveram alguma participação de meios navais brasileiros, como a Guerra da Crimeia. Espera aí, navios brasileiros na Guerra da Crimeia? Não lembro disso não, apesar da Guerra da Crimeia estar aqui bem descrita. E a Guerra Civil Americana? Espera aí, participação de meios navais brasileiros na Guerra da Crimeia e na Guerra Civil Americana? Não, é o contrário. Elementos que foram empregados na Guerra da Crimeia e depois na Guerra Civil Americana é que virão para a Guerra do Paraguai. E não o contrário. Nós não ensinamos a eles o que fazer, nós aprendemos com eles o que fazer na questão da guerra. Óbvio que isso aqui é uma mentira. Né? Demonstraram internacionalmente que o Brasil se apresentava obsoleto frente às novas tecnologias surgidas na Europa e nos Estados Unidos. A fraca atuação militar brasileira naqueles conflitos, a gente não participou. Em apoio à Grã-Bretanha e o governo federado americano, expuseram nossas mazelas militares. Não, sem chance nenhuma dessa aí ser uma verdade. Tá? Mas vamos tirar a prova dos 9. C. O envolvimento do Brasil em uma guerra civil na Argentina em 1852, após a intervenção brasileira no Uruguai. A chamada Guerra contra o Uribe Rosas e o fomento de uma guerra civil na Argentina, buscando opositores internos do presidente Rosas, pode conotar uma incapacidade do Brasil de agir diretamente por falta de meios ou apoio interno, seja popular ou oligárquico. Sim, a gente tem que procurar o inimigo do presidente da Argentina dentro da Argentina para criar uma guerra civil dentro da Argentina, pode passar uma ideia de que o Brasil não é capaz de agir frontalmente, de agir direto nas questões. Então isso pode ter dado um gás, uma ideia, né, de vitória para Solano Lopes? Pode, isso é verdade. Verdade, eu não quero. D. Em fim de 1862, a Grã-Bretanha iniciou represárias contra o Brasil. As represárias baseavam-se em incidentes, como com o barco inglês Prince of Wales, no Rio Grande do Sul, e a prisão de oficiais ingleses no Rio de Janeiro, que consistia em um insulto à marinha de Sua Majestade, a Rainha Vitória. Naquele ano de 1863, navios brasileiros foram apresados, o porto do Rio de Janeiro foi bloqueado e não tínhamos meios de defesa naval contra essas ações. Verdade? Verdade absoluta. Se é verdade, eu não quero. Tá? E isso poderia, essa verdade, poderia passar uma ideia a Solano Lopes de que o Brasil era, naquele momento, frágil, fraco. Sim, poderia passar essa ideia aí. E a última, invasões
invasões de terras brasileiras por tropas envolvidas na Guerra Civil Uruguaia, quando o general e ex-presidente Uribe lutava contra o general Venâncio Flores para tomar o poder no Uruguai. Aquelas invasões poderiam conotar a ideia de que não tínhamos meios de defender nossa soberania e de que a população gaúcha, que havia na primeira metade daquele século tentado se separar do Brasil, poderia não apoiar o Império em uma guerra regional platina. Sim, isso é verdade. Inclusive, quando ocorre a Revolução Farroupilha, que vai estar começando ali em 1835, a gente tinha acabado de encerrar, tempo histórico curto, em 1828, a guerra com a Argentina por causa da província de Platina que havia sido perdida. Então a gente perde o Uruguai em 1628. Em 1635 começa a Farroupilha. Então era preocupante a Farroupilha por N razões e mais preocupante ainda por ser uma área vizinha a uma região de conflito recente, onde o Brasil teve perda territorial. Quando começa a guerra contra Uribe e Rosas, em 1850, 51, quando está começando ali o conflito, a gente tinha acabado a Farroupilha em 1845, ela vai de 35 a 45. Então, quando chega 45 e a Farroupilha acaba, em 50 começam os problemas de novo, ali com o Uruguai e a Argentina, o recém-término do conflito interno brasileiro, há 5 anos, coloca uma gravidade a mais, uma dificuldade a mais, um temor a mais? Sim, com certeza sim. Então era mais preocupante ainda, o conflito está ocorrendo próximo a uma área que a gente acabou de pacificar. E aí acende de novo a problemática toda. Será que poderia a população gaúcha não apoiar o governo central brasileiro? Poderia, era um temor, era um medo ali existente. Então isso aqui é verdade. Isso é verdade, não queremos, então somente a letra B era uma verdade absoluta ali pra gente, certo? Bom, com isso eu dou uma encerrada aí a correção do nosso quarto simulado. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que possa ter faltado aqui na explicação, só encaminhar para a gente e a gente vai estar tentando solucionar, resolver o melhor possível para vocês, ok? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.